diz que este Bartimeu, a que me refiro, estava à beira do caminho, enquanto Jesus estava em sua cidade de Jericó. O clamor do cego é muito conhecido. Jesus, filho de... tem misericórdia de mim. É verdade que Jesus parou, mandou que ele o trouxesse, ele tomou a capa sobre si, veio ter com Jesus. A pergunta é muito conhecida: o que queres que eu diga? Eu quero tornar a ver, eu já tive essa experiência, eu a perdi, eu quero reavê-la, eu quero voltar a enxergar. Disse Jesus: vê, a tua fé te salvou. Bartimeu, sem sombra de dúvidas, tornou-se o exemplo maior nos evangelhos de um milagre no que diz respeito à questão da visão. Entretanto, o de João capítulo 9 torna-se um milagre ainda maior do que o de Bartimeu, não apenas pelo fato de que Jesus dará visão a um cego, mas em especial porque João deixa claro isso, pastor Benedito, no versículo 1, que o homem curado aqui não é um cego apenas, mas é um cego de nascença. E isso muda tudo. Em primeiro lugar, pelo grau de dificuldade do problema desse homem. Em segundo lugar, por uma questão da tradição dos judeus. Lembre-se que Jesus é um judeu. Lembre-se que o cego é um judeu. Lembre-se que os discípulos de Jesus também são judeus. Lembre-se que a multidão que presenciará ao feito são de judeus. Portanto, eles têm uma mentalidade baseada em sua religião que se estabelece no conceito de que a cura já é uma intervenção extraordinária. Entretanto, curar alguém que nasceu com uma condição torna esse milagre um sinal messiânico. O que significa isso? Significa que homens bons, comprometidos com a lei, com a Torá, com o templo, com o sacrifício, com os preceitos de Moisés, que obedeciam fielmente isso, poderiam muito bem fazer as suas orações, invocando a Deus para que curasse alguém que contraiu uma enfermidade ao longo da vida. Entretanto, uma oração para que uma condição vinda desde o nascimento fosse revertida era algo que o judaísmo não entendia bem. De certo modo que só poderia fazer tal obra o Messias, o enviado, o Redentor. Logo, curar o cego de nascença não é apenas curar um nome. Curar o cego de nascença é entregar o seu cartão de visita. Curar o cego de nascença é se auto-revelar. Quando Jesus realiza esse milagre, Jesus está deixando claro quem Ele é. E na mentalidade da época, é o filho de José, é o filho de Maria, é o carpinteiro, é o menino que nasceu em Belém. Mas com este milagre ele está dizendo: eu sou bem mais do que isso. Aleluia. Quem é o homem que cura um cego de nascença? O Messias, o Cristo, o enviado, o ungido de Deus. Isso torna esse milagre ainda mais retumbante, ainda mais impactante. E a prova é que quando Jesus curou Bartimeu, o cego famoso, o texto gasta do versículo 35 ao 43, é uma porção curta. É o último parágrafo do 18º capítulo de Lucas, que ocupa uma parte pequena. Não há desdobramentos após o milagre, senão o fato de que o cego Bartimeu fora curado e seguia Jesus. E ponto final. O capítulo 18 de Lucas termina assim, 19 começa com Jesus já resolvendo uma questão de um homem em cima de uma figueira, que você sabe o nome dele. Isso é, o milagre em Bartimeu não ganha repercussão, desdobramentos, novos capítulos. O milagre do cego de nascença não é assim. Começa com a obra de Jesus, evolui para um questionamento dos judeus e fariseus. Os pais do homem serão convocados. O homem será posto por 2 vezes em condição de pressão para esclarecer quem era Jesus. Cristo é acusado de pecador nesse milagre.
todo um redil montado para que o povo não acreditasse que o homem era cego de nascença mesmo, por uma razão lógica. Se só o Messias cura esse tipo de coisa, não dá para negar o que ele ia dizer. Então nós não estamos diante apenas de uma cura, nós estamos diante de uma revelação de quem é o nosso Jesus. Aleluia. Mais do que um Deus capaz de operar um milagre clínico, mais do que alguém capaz de reconstruir todo o sistema visual de um indivíduo, ele está abrindo os olhos do mundo com esse milagre. Estão comigo, irmãos? Ele não está apenas abrindo os olhos de um homem, ele está abrindo os olhos dos fariseus, ele está abrindo os olhos dos judeus, ele está abrindo os seus olhos, ele está abrindo os meus olhos e dizendo: o que fiz com esse homem faço com você, sou eu o que você precisa. Quem pode dar uma aleluia maior e melhor do que isso? É essa mentalidade sobre a qual João capítulo 9 é construído. Esta é a mentalidade sobre a qual esse milagre é narrado. Como se trata de um texto complexo, intenso, e o desdobramento dele são 41 versículos, eu me atenho esta manhã apenas ao primeiro bloco deles, ao primeiro parágrafo deles, que está relacionado aos 12 primeiros versículos, aonde Jesus, os discípulos, o cego e alguns questionamentos surgem. Jesus aparece no texto, o cego aparece no texto, os discípulos estão com Jesus, uma geografia chamada Tanque de Siloé é citado, as águas são mencionadas, a saliva de Jesus é dita, o lobo é percebido, a ação de Jesus, o questionamento do que a Bíblia chama de vizinhos e outros, e além deles, os fariseus. São 12 versículos poderosos, cheios de riquezas, orientações, direções, sobre as quais eu quero, de modo muito objetivo e direto, partilhar com o seu coração, de modo rápido. A primeira informação que nós temos aqui, neste parágrafo de 12 versículos, é a do versículo 1, que nos diz que Jesus ia passando. Veja como João coloca as palavras no seu devido lugar. E passando, Jesus viu um cego de nascença. Diga comigo bem forte: passando Jesus, viu um cego de nascença. Põe ênfase nisso, diga: viu um cego de nascença. Você consegue perceber como é contraditório, de certo modo? A mesma frase que apresenta um cego, apresenta alguém que vê e vê bem, e vê como ninguém vê, e vê além do que qualquer um consegue ver. Vejam, viu o cego de nascença. Veja que o impeditivo para o homem é uma ação poderosa de Cristo, o que o homem não faz. Estão comigo mesmo, irmãos? Nem pisca nessa hora e guarda essa informação. O homem não consegue vê-lo, mas Jesus já o viu. E aqui está a primeira afirmação desta manhã. É bom dizer que Jesus sempre vê primeiro. Se você olhar para o texto, este homem vai enxergar a partir do versículo de número 7, coisa que Jesus já está fazendo no verso 1. E passando, Jesus viu o cego de nascença, e tem todo o desenvolvimento, e depois que ele volta do tanque, o texto diz: e voltou vendo. A pergunta é muito simples, é muito objetiva: quem viu quem primeiro? Graças a Deus, porque Jesus vê primeiro. E é por isso que muitas vezes nós não entendemos os movimentos misteriosos de Deus na nossa vida. E é por isso que muitas vezes nós pecamos no ato da murmuração e do questionamento, porque a gente não entende por que Deus está fazendo isso, porque Deus permitiu essa situação, porque as coisas não se combinaram para um sucesso, porque que não funcionou se eu planejei tanto. Eu tenho uma resposta para você esta manhã: é que Jesus vê primeiro. Você não vê na mesma medida que Jesus, você não vê ao mesmo tempo que Jesus. A nossa visão é limitada e a de alguns nem existe. Enquanto isso, Jesus vê primeiro, vê antes de você, vê o todo, enquanto nós vemos de modo muito reduzido.
acompanhando aí ou não? Então nesta manhã dê glórias a Deus pelas portas fechadas. Esta manhã dê glórias a Deus por pessoas que saíram da sua vida. Esta manhã dê brados de louvor ao Senhor porque algumas coisas não deram certo. Lá na frente você dirá graças a Deus que não deu certo. Graças a Deus que eu recebi um não do Senhor. Graças a Deus que o Senhor me impediu. Porque Jesus sempre veio primeiro. Você pode dizer glória a Deus esta manhã por isso? Diga aí para alguém que está perto de você, Jesus veio primeiro, Ele sabe o que está fazendo. Ele viu coisas que você não conseguiu ver, meu irmão. Ele participou de questões das quais você nem ideia tem. Ele enxergou o final da história. Ele viu que a coisa seria pior para você. Ele veio primeiro. Quem está comigo? Levante uma de suas mãos e diga: Jesus veio primeiro. E só depois Ele me faz ver. Faz sentido isso para você ou não? Quer ver uma prova? Jesus deixou isso no ar para os discípulos. E eu estou pregando para quem está a fim de ouvir a palavra de Deus. Guarda isso. Jesus está pregando uma mensagem profunda. Os discípulos não entenderam nada e foram questionar Jesus. E Jesus disse assim: o que eu digo agora